Eu gosto de pensar no Barnabé, antes da gente orar e pedir a Deus para nos ajudar nesses momentos. Eu gosto de pensar em Barnabé, ou qualquer personagem bíblico, alguém que a gente aprende com os acertos e com os erros. Barnabé tem acertos e tem erros. E dentro desses acertos e erros tem a presença de Deus, a plenitude de Deus, que faz nos errar menos, ou acertar mais, forma de dizer. Então, Barnabé, como qualquer um de nós, como qualquer um dos apóstolos, ou dos discípulos, dos diáconos, a gente vai citar hoje a história de dois diáconos aqui. Eles também eram como nós, mendigos que acharam o pão, apresentando para outros mendigos onde está o pão. Vocês deu para entender? Nós somos mendigos que achamos onde está o pão e apresentamos a outros mendigos onde está esse pão. Ou seja, não existe, e essa aula a gente vai discutir sobre isso, não existe motivo algum para nos orgulharmos de talentos, dons ou habilidades que nós venhamos a ter, ou Deus nos venha a dar. Não tem motivo algum, né? Então, eu queria dar as boas-vindas. Eu esqueci a todos que estão aqui e ao mesmo tempo esqueci. Na primeira aula eu me apresentei. Meu nome é Paulo, como tem muitos Paulos na igreja, eu sou o único Paulo Adolfo, tá? Então, sejam bem-vindos aí, que eu não tinha falado isso com vocês. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor está nos dando, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos exemplos de personagens que procuraram viver em temor e fé, mesmo com as suas limitações, as suas dificuldades. A gente vê a graça e a bondade agindo na vida desses personagens e sabemos que pode operar nas nossas vidas também. Peço que o Senhor fale aos nossos corações, nos ajude a entender e refletir sobre esses textos que vamos estudar hoje. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez, eu queria dizer a vocês que fiquem à vontade para interromper, para fazer uma colocação, ou apresentar alguma dúvida, alguma observação. Fiquem bem à vontade mesmo. E eu não coloquei na semana passada, porque tinha batido o sino, mas eu queria colocar agora para vocês. Tem dois livros que eu gosto bastante, e veja, a vida de Barnabé basicamente está no livro de Atos. Nós vamos ver alguns trechos interessantes hoje, mais relacionados com a ação de Barnabé na conversão e na projeção de Paulo, tá? Saulo, depois Paulo, tá? E aí o livro de Atos é fundamental, que é um livro de história. E dentro desses livros de história, quando a gente tenta ver a história de pouco tempo de nós, é uma coisa. Quando a gente tenta ver a história de um século atrás, é diferente, porque o contexto, a forma das pessoas pensarem era diferente. Imagina isso há 2000 anos atrás. Então, para tanto, existem pesquisadores, estudiosos, que tentam entender como é que era o raciocínio, como era o pensamento, como era a cultura, quais as variantes de costumes e crenças que tinham na época. E aí, alguns livros de comentário nos ajudam para entender isso aqui. Eu tenho dois aqui que eu queria sugerir. Eu nem sei se estão editados ainda, mas tem mais aqui. Esses aqui é o que eu baseio meus estudos. O primeiro deles é do John Stott. Não sei se vocês conhecem, é um autor já falecido, mas muito bom. Ele tem excelentes livros escritos, tá? Inclusive ele tem esse livro, A Mensagem de Atos. Tem um outro livro
o John Stott, ele é inglês, do Marshall, Atos, Introdução e Comentário. Esse livro aqui, ele é um comentário um pouquinho mais duro, vamos dizer assim. Ele é mais de contexto, de história, ele não faz tantas aplicações. Stott faz mais aplicações, tá? E ele é menos duro nessa questão contextual, tá bom? Bom, falando, isso era para ter feito na aula passada, né? Então eu vou iniciar agora a nossa segunda aula. Como eu falei na outra aula também, só para lembrar, estimulando vocês a fazerem comentários ou participações, de aplicações inclusive, que é interessante a gente estudar, mas a gente aplicar isso nas nossas vidas, né? Eu tenho gordura, ou seja, eu tenho reserva de tempo para poder caminhar. Então, está computado no meio dessa aula a participação de vocês, tá bom? Resumindo da aula anterior, a gente viu que o Barnabé, uma das características da generosidade dele, vocês lembram que ele doou um terreno, ele viu a situação de pobreza, de miséria que estava acontecendo lá em Jerusalém, a igreja passando por esse contexto de pobreza, ele pegou, ele tinha recursos, era um homem de posse e de algumas habilidades profissionais, tanto que Paulo ressalta, se eu não me engano, em Gálatas, dizendo: por que só eu e Barnabé temos que trabalhar para o nosso próprio sustento? Ele não estava reclamando, ele estava defendendo que eles faziam aquilo de coração e de entrega ao ministério, né? Então, um homem cheio de posse, ele tinha condição, ele foi lá, vendeu o terreno e deu para a igreja, né? A gente viu que ele também foi, quando teve a igreja de Antioquia, não sei se vocês lembram, e aí eu vou fazer uma revisãozinha breve. Em Atos, se eu não me engano, capítulo 5, houve um problema das viúvas que estavam precisando serem sustentadas, né? Tinham as viúvas que eram do mundo grego e tinha as viúvas que eram da Judéia, Jerusalém, na região próxima de Jerusalém. E estava tendo uma certa... surgiu um murmúrio dizendo que aqueles dois grupos, um estava sendo beneficiado mais que o outro. E aquilo começou a crescer, aquele murmúrio começou a crescer na igreja. No que começou a crescer, os apóstolos perceberam: olha, não vale a pena a gente deixar o ministério da palavra e o tempo com oração para trabalharmos com essa questão da distribuição de bens, serem equânimes, essa divisão de bens. Então, qual foi a ideia? Sugeriram à igreja, à comunidade, que escolhessem homens cheios de espírito, homens bons, que tinham um bom testemunho, e pediram para que fossem 7 homens, né? Dentre esses 7 homens escolhidos pela comunidade, estavam quem? Estevão e Filipe. O que nós lembramos de Estevão? Alguém lembra de Estevão? O Estevão foi morto? O Estevão foi morto. Foi morto. Então, uma dica: o Estevão, ele está... A descrição em Lucas, que Lucas faz em Atos, tá? Metade do capítulo 6 até o capítulo 7 inteiro, que tem mais de 60 versículos, tá? Então, Lucas investiu bastante tempo em descrever as experiências de Estevão, não à toa não, tá? Ou seja, ele era um dos diáconos cheios do Espírito, que teve um embate com alguns judeus que não tinham crido em Cristo, e esse embate, o pessoal viu que por ele falar pelo Espírito e por ele ter
o conhecimento da palavra e dirigido pelo Senhor, esse embate eles perderam. Teve uma hora que Estevão, inclusive no final do capítulo 7, ele começou a apontar para eles, assim como os religiosos antigos mataram os profetas, vocês também mataram o nosso Messias, o Cristo prometido de Deus. Aí o pessoal levou, apedrejou, né? Mas antes dele morrer, ele teve o privilégio de, cheio do Espírito, novamente, volta essa questão, cheio do Espírito, ver a glória de Deus e Jesus sentado à direita do Pai. Então, não sei se vocês lembram que a gente comentou que para o cristão, o ser cheio do Espírito não é uma condição que pode ser não opcional. Sabe quando você eventualmente você compra um carro? Eu não quero esse opcional, eu quero esse opcional. Não é opcional, é uma ordem. E cheios do Espírito. Efésios 5:18 a gente viu sobre isso a semana passada, né? Bom, esse é um dos diáconos, Estevão. O segundo diácono que teve projeção dentre os 7 era Filipe. Alguém lembra da história de Filipe? Alguma coisa sobre Filipe? Ele foi o primeiro a ser morto? O primeiro a ser morto foi, na verdade, antes de Estevão, foi Tiago, né? Depois foi Estevão, e depois veio o Filipe. Ele não foi morto. A história, pelo menos em Atos, a história dele é basicamente o seguinte: Filipe foi chamado de o diácono evangelista. Está em Atos capítulo 8, sucintamente. Quando Estevão foi morto, a igreja foi dispersa. Vocês lembram que a gente falou sobre a igreja ser dispersa? Foi para a Síria, foi para a Cilícia, foi para Creta, foi para vários lugares. Os cristãos foi disperso. Boa parte dos apóstolos ainda ficaram em Jerusalém, mas boa parte da igreja foi dispersa. Isso estava dentro do projeto de Deus, de Atos 1:8. Recebereis, Atos 1:8. Alguém lembra do versículo? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí entra Filipe em Atos 8. E Filipe, primeiramente, isso, quando ele ia direto para uma estrada deserta. Isso, primeiro ele vai para Samaria, esse cara falou. Os cristãos de Samaria, as pessoas, os samaritanos se convertem mediante a pregação de Filipe. Depois, inclusive, tinha uma história de um Simão mágico. Essa história é interessante, depois vocês leem, tá? Capítulo 8. E dentre muitos, o Simão mágico se converteu. E como a igreja tinha ouvido que os samaritanos tinham se convertido, Pedro foi lá, junto com João, e veja, aqui, essa parte é interessante, que ele não entra como uma condição sine qua non, assim, sem ter outra alternativa. Foi uma condição inicial da igreja, onde eles creram em Cristo, porque viram o poder e a manifestação que da palavra e das ações, da cura, expulsão de demônios, etc., que Deus operava através de Filipe. Consequentemente, os samaritanos creram nessa mensagem. E Pedro e João foram lá de Jerusalém e viram o que estava acontecendo e oraram, pedindo a Deus, e impuseram a mão sobre eles. Eles recebiam o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que dá poder para testemunhar. Antes dos milagres, ele dá poder para testemunhar. Vocês lembram em Atos 2, quando desceu o Espírito, o que eles falavam?
em línguas diferentes para alcançar aquelas pessoas que estavam em época de festa, pregando o Evangelho de Cristo, ou seja, o Evangelho do Reino, para pessoas de diferentes línguas, ouvidos diferentes. Então, o poder que Jesus deu não era, os milagres eram para testemunhar de que essa mensagem era verdadeira. Só um parênteses, isso é porque a gente tem às vezes pode parecer uma certa confusão de que ao Pedro Pedro e João impor as mãos sobre aqueles novos cristãos, isso tem que acontecer ainda hoje. Aquilo foi uma condição que aconteceu no passado e não se repetiu depois na história da igreja, né? Apesar de pessoas cheias do Espírito estarem atuando durante a história da igreja, Deus, ele, num alinho de gráfico de tempo, ele se manifestou de maneira com bastante milagres e ações conhecidas como sobrenaturais em 3 períodos da história da revelação bíblica. Esses 3 períodos estão relacionados com o momento da transfiguração. Quem que apareceu na transfiguração? Na verdade, eu falo 3, mas são 4. Elias, antes de Elias, Moisés, Jesus, e quem estava de bizuca, só olhando lá? Os apóstolos. O que aconteceu? Houve a transfiguração, e aquele momento de êxtase lá entre Moisés, Elias, Jesus e os apóstolos só olhando. Consequentemente, a gente vê que eram períodos de bastante revelação de Deus, período dos profetas, olha só, período da lei, período de Moisés, certo? E Moisés fez milagres, fez. Deus usou Moisés para fazer milagres. Aí veio os profetas. Deus usou os profetas? Deus usou. Ressurreição, machados boiando e etc. Deus usou Jesus? Muito. Deus usou os apóstolos? Bastante. Para confirmar a mensagem, que essa mensagem é verdadeira. Deus pode usar-nos hoje para operação de milagre? Pode. O que eu estou querendo dizer é que a imposição de mão para receber o Espírito não é uma condição que é obrigatória para recebermos o Espírito de Deus. Certo? Não sei se está claro isso. Então, voltando lá ao que aconteceu. Filipe, ele foi lá, pregou. Depois, Deus manda Filipe, vai para a estrada de... Oi? Jerusalém a Gaza. Você vai encontrar um homem assim. Eunuco que estava voltando das festas de Jerusalém. Ele cria no judaísmo, e ele sabia sobre o Messias, e ele estava lendo exatamente na parte que em Isaías que falava do Messias. E o Espírito fala ao Filipe, vá até ele. E aí ele ouviu ele lendo, e Filipe falou, você entende o que você lê? Como eu posso entender se ninguém me explica? Aí, é aí que entra não só a proclamação que a gente faz. A gente não deve só proclamar, a gente deve proclamar dirigidos pelo Espírito de Deus. O embate de Estevão com os judeus, eles viram que não tinham como combater. Eles não resistiram à mensagem de... Os samaritanos não resistiram à mensagem de Filipe. E também da mesma maneira, uma maneira simples, provavelmente, em cima de uma carroça, de uma carruagem,
ele pregou o evangelho, passaram perto de um lugar onde tinha água, e o eunuco pergunta: o que me impede de ser batizado? Manifestou a fé dele. O que me impede de ser batizado? Foi lá, batizou. E o Espírito o tirou para outro local. Então, eu estou só querendo dar essa ligação, porque quando a igreja se disseminou e os cristãos de Creta e depois da Cilícia desceram até Antioquia. Aliás, eu posso só ver aqui uma coisinha, vou mostrar o mapa para vocês aqui, relembrar o mapa para vocês. Vocês lembram desse mapa? Chipre, Cilícia. Então, cristãos daqui vieram para Antioquia e pregaram o evangelho aos de Antioquia e se converteram. Pregaram para os judeus, eles iam sempre nas sinagogas primeiro, depois pregaram e se converteram. Os apóstolos ouviram o que estava acontecendo na igreja de Antioquia. Chamaram quem? Um homem cheio do Espírito, de temor e de fé. Um homem bom. Um homem bom. Quem que era esse homem? Era Barnabé. Então, isso. Eu não sou muito craque com essas coisas, mas estou aprendendo. Um homem cheio do Espírito. E a gente viu a semana passada, em Atos, que essa escolha desse homem porque era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. O objetivo da gente na aula passada era entender o caráter e a generosidade de Barnabé eram resultados da habitação e da plenitude do Espírito de Deus sobre a vida dele. E a gente sempre é desafiado a sermos cheios do Espírito. Temos o Espírito, procreamos Cristo. Mas Deus pede para que sejamos cheios do Espírito. Queria entrar na nossa aula 2, propriamente dita, falando um pouco sobre o desafio da desconfiança. Quando entra, dá um exemplo para vocês aqui, época de eleição, o que geralmente os políticos falam? Sobre, vamos trabalhar com educação, saúde, segurança pública, empregos, etc. Qual o nosso nível de confiança em políticos hoje, de uma forma geral, brasileiro? Tem várias pesquisas mostrando hoje que o nível de confiança é quase zero, quase zero. Porque a pessoa que é politiqueira, ela não está preocupada com o bem comum, ela está preocupada com os interesses pessoais dela ou de quem as representa. Ela representa, né? Veja, você já teve alguma oportunidade de defender alguém que quase ninguém confiava? Teve oportunidade? Vou defender esse cara porque eu sei que ele estão falando mal dele. Já tiveram? Ou nós não queremos nos comprometer? Não é verdade? Não é muito comum isso? Então, nós já apresentamos um pouco do contexto de Saulo para vocês. Vocês lembram que eu falei sobre a morte de Estevão? E quando os judeus que não eram cristãos foram assassinar Estevão, tinham o costume de tirar a roupa de cima para não se sujar ou contaminar e deixar aos pés de quem? De um jovem chamado Saulo. Esse jovem é um promissor jovem fariseu, um partido dos judeus que eram muito ligado às escrituras, estudos das escrituras.
E aí seria interessante a gente ler a conversão de Saulo aqui. Então, aliás, uma coisinha antes que eu esqueça. E Saulo consentia com a morte de Estevão. Final do capítulo 7. Está lá escrito. Ele não só consentia, como depois ele virou um perseguidor da igreja. Ele mesmo confessa isso nas epístolas que ele escreveu. Que ele era o pior dos apóstolos. Porque ele perseguiu a igreja. Ele tinha uma autocrítica. Ele tinha uma autocrítica da situação que ele tinha. Ele tinha noção de que ele era um mendigo, mas daqueles mendigão mesmo. Né? E essa consciência de mendigo que a gente deve ter é estimulada por Paulo nas epístolas dele. Mas eu queria ler sobre a conversão de Saulo aqui. Eu vou ler na revista atualizada, tá? Do 1 ao 22. Talvez até seria interessante. Eu vou ler até o 27, tá bom? Então, Atos 9, 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas de Jerusalém. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, o caminho eram os crentes em Cristo, do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Eles ouviram a voz, mas não viram. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Deve ter desidratado um pouco, né? Porque sem comer a gente até aguenta um bom tempo. Sem beber é mais complicado. 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a visão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, olha o receio dele aqui. E eu quero relacionar depois isso aqui com o Barnabé, tá? Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, obedeceu a revelação direta de Deus. Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter alimentado, seguiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E vou ler até o 28,
porque vai fazer a conexão com o que eu vou falar na sequência, tá? 20. Logo, ele caíram as escamas, ele foi cheio do Espírito, foi batizado, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus, era o Messias prometido. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém aos que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, aqui, Gálatas 1:17 fala que foram 3 anos. Ele passou um tempo no deserto da Arábia, tá? Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Ele tinha o deserto da Arábia, voltou para Damasco. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Ou seja, fugiu. 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Nós tocamos um pouquinho sobre esse assunto que eu queria abordar aqui, talvez explanar um pouquinho melhor na primeira aula. Paulo, ele se converteu, pregou com ousadia, porque ele era um conhecedor das Escrituras, do Antigo Testamento, relacionando o Messias do Antigo Testamento, com Jesus Cristo de Nazaré. Tá? Ele fez essa conexão. E cheio do Espírito, ele foi falando e muitos se converteram. Porém, confundiu aqueles que não creram em Cristo, certo? Nesse período ele passou um tempo no deserto da Arábia, que ele relatou em Gálatas capítulo 1:17. Provavelmente que a maior parte dos autores eles relacionam com esse texto. E ele se fortalecia da mensagem que Jesus tinha. E Jesus apareceu a ele, se revelou a ele mais de uma vez diretamente. Né? Então, ele era um perseguidor, alguém que não se dava nada por ele, certo? Mas por 3 anos ele pregou o Evangelho. E o pessoal de Jerusalém, ao recebê-lo, não queria arriscar em recebê-lo lá, porque ele era perseguidor. Antes de ele ir para Damasco, ele tinha feito muito mal. Você lembra que Ananias falou? Ananias falou, ele fez muito mal em Jerusalém. Eu não sei como essas informações chegavam, mas chegavam para o pessoal de outras igrejas, que eram do caminho, ou de outras sinagogas que eram do caminho. Quando eu falo sinagoga, eu quero dizer o seguinte: o cristianismo, ele não deixa de ser uma continuidade do judaísmo raiz mesmo. Ele cria no Messias, que tinha todas as características de que viria o Messias daquela forma, daquele jeito. Os apóstolos só mostraram que esse Messias era Jesus Cristo de Nazaré. Então, muitas sinagogas, elas foram, entre aspas, transformadas em igrejas. Quando não transformadas em igrejas cristãs, os que se converteram saíram, formaram uma comunidade. Tá? Não sei se vocês lembram que Jesus inicialmente falou: eu não vim senão as ovelhas perdidas
de Israel. Então ele priorizou as ovelhas perdidas de Israel, para que essas ovelhas que já tinham um pano de fundo de conhecimento do Antigo Testamento pudessem agora, com mais propriedade, fazer essa relação que Jesus Cristo de Nazaré era o Messias prometido no Antigo Testamento. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Fica mais fácil. Ficava mais fácil. E era mais lógico. Não que Jesus não tenha feito milagres. Vocês lembram do centurião lá, que foi pedir para curar o servo dele? É um centurião, é um romano. Jesus até falou assim: eu nunca vi tamanha fé em Israel. Vocês lembram da mulher Síria Felícia, que tinha a filha endemoniada? Ele até falou: olha, não convém dar o alimento que é para os filhos, dá para os cachorrinhos. Mas ela falou: até os cachorrinhos comem, os cachorrinhos também comem das migalhas dos filhos. E aí Jesus ressaltou a fé dela também. Ou seja, o alvo de Jesus sempre foi Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Era uma questão estratégica de tempo, concentração, inicialmente as ovelhas perdidas de Israel. Depois Paulo sempre passava nas sinagogas, e teve vezes que Paulo falou assim: olha, já que vocês não querem saber da mensagem do Cristo, eu vou aos gentios. Chacoalhava a roupa dele para dizer: eu não tenho nada a ver com vocês, é um sinal disso, e ia pregar aos gentios. E aí muitas igrejas gentílicas, tanto é que Paulo escreveu várias epístolas a essas igrejas gentílicas, que tinha até alguns judeus convertidos, mas eram basicamente gentílicas, né? Bom, tem um problema. O Saulo tinha um potencial grande, tanto é que ele era conhecido lá como discípulo de Gamaliel, e ele mesmo falou que eu não era muito aquém de outros discípulos dos principais mestres, né? Só que ele estava desacreditado, estava como os nossos políticos aí, que pode até ser que algum deles mude a opinião, a forma de agir, e realmente está falando a verdade nesse ano que nós vamos ter de eleição, né? Mas por vezes nós encontramos potenciais que tiveram uma vida totalmente devastada, e que o Senhor agiu no meio dele, na vida dele, contribuiu para que ele cresça, desenvolva e seja uma nova criatura. Quer ver uma história interessante? Vocês conhecem a história de Pedro, né? Não conhece? Quem era Pedro? Simão Pedro. Passou 3 anos com Jesus, não passou? Ele não viu os milagres de Jesus? Não viu os ensinos de Jesus? Dizem que foi uma vingança que Jesus fez com Jesus, ele ter traído 3 vezes ele, porque Jesus tinha curado a sogra dele. Dizem, né? As más línguas dizem isso. Mas o fato é que ele traiu Jesus. Ele tinha abandonado o ministério. Jesus foi lá: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Ele investiu nele. Então, quando a gente vê um gráfico de crescimento espiritual, aliás, Jesus chegou até a falar para Pedro: Pedro, Satanás pediu para que eu pudesse peneirar você. Ou seja, como ele fez com Jó, vocês lembram? Pediu para peneirar você, ou seja, fazer você passar pelo sofrimento. Num gráfico de crescimento espiritual pelo tempo, eu vejo Pedro assim, ó. Ele sobe. Quando a gente vê a média, ele está sempre numa ascendente. E Jesus viu isso nele. Barnabé viu isso em Saulo. E ele certamente ouviu os testemunhos das pessoas que ouviram ele pregando ousadamente lá em Damasco. Como ele enfrentou os crentes, os judeus que eram contra o caminho, e etc. Ele foi lá e aproximou. Os apóstolos tinham medo de Saulo. Tá? Vamos fazer um intervalo de 10 minutos, depois a gente continua. Nós tínhamos visto então que Barnabé, o Saulo, era um
aparentemente um elefante dentro da sala em Jerusalém. Você concorda? Ele era um elefante dentro da sala e alguém tinha que resolver o caso do elefante, né? E Deus providenciou para quem? Providenciou para Barnabé. Lembra? Ele era um homem cheio do Espírito, um homem bom, um homem piedoso. Aliás, hoje eu vou passar uma musiquinha, acho que eu falei para vocês, que ela é a musiquinha antiga, que ela fala sobre Barnabé, a história de Barnabé. É fantástica essa música, porque ela faz um resumo da primeira aula e da aula de hoje, tá bom? Então, quando ele chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, ele procurava juntar-se, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. E ele chegou lá, e nessa história lá, aparece Barnabé no versículo, toma Paulo para si, e uma ação de apadrinhamento, de defesa. Ele fez como se ele foi um advogado em defesa de Saulo, ou Paulo depois, né? E ele deu testemunho, olha, esse cara aqui, ele agiu muito corajosamente. Ele de fato teve uma conversão, ele de fato viu Jesus, ele de fato testemunhou, sofrendo o risco de morte. Ele saiu descendo pela muralha, porque os judeus estavam querendo tirar a vida dele. Ou seja, é um cara que estava pagando o preço de ser cristão. E aí vem algumas coisas que eu quero apresentar para nós como desafio, né? Será que estamos pagando o preço de sermos cristãos? Porque tem preço a pagar, né? Jesus falou para a gente, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, a sua vontade, os seus planos, os seus desejos, suas intenções, suas ideologias. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz, sabe? Você vai pagar um preço por isso. E me siga. O Paulo entendeu isso. E Barnabé também entendeu. Porque ele deu a cara a tapa lá. Ele foi apresentar Paulo. Bom, dentro de uma perspectiva bíblica, Deus encontra meios de, mesmo em desconfiança, de entre aspas, Saulo com má fé, com má fama. Deus usa pessoas para poder investir nessas pessoas, de uma certa forma até uma proteção, e trazê-las para a comunhão do corpo, a comunhão com a igreja, né? Então isso foi dado como dom e graça de Deus para Barnabé, uma habilidade, um talento. Tanto é que deram o nome de Barnabé porque era o filho da exortação, filho da consolação, né? Bom, aí no fundo está muito pequeno, só para eu ter noção. É pequeno, né? Na próxima vez eu aumento aqui para não ficar tão pequeno assim, tá bom? Eu acho que eu não consigo aumentar aqui, talvez. Aqui não consigo aumentar. Para projeção, acho que não. Sim, pode ser? A parceria em Antioquia, mentoria e discipulado. Leitura bíblica, Atos 11, 25 a 30. Eu quero ler esse texto aqui para a gente pensar um pouquinho. Tem algumas aplicações, alguns desafios para a gente relacionados com a aula passada, tá? 25 a 30. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Opa. Sim, esse aqui mesmo. E apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Cláudio
era o imperador romano. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. A gente vê que o Barnabé conseguiu ver em Saulo alguém que era um potencial grande, certo? Aqui tudo bem. Será que quando a gente vê alguém com potencial grande e ofusca, e pode ofuscar, entre aspas, as manifestações de dons ou talentos nossos, será que nós entramos em confusão com isso? Ontem eu e a Rosa já assistimos um filme, O Diário de uma Geisha, né? Diário de uma Geisha, não é isso? No Prime. E tinha Memórias. Tem um negócio interessante. Tinha uma geisha lá que ela era famosa. Quando entrou nessa casa de instrução de geishas, entrou uma mocinha nova, ela começou a ficar com inveja e começou a persegui-la até o fim, quase o final do filme. Continuou perseguindo ela. Isso aí a gente consegue entender. É um filme triste até. A gente traz algumas reflexões interessantes. Que por vezes no trabalho nosso, vocês têm pessoas que têm inveja uma da outra ou não? O que nós fazemos com os invejosos? O que geralmente a gente faz com o invejoso? Às vezes a gente fofoca sobre o invejoso com outra pessoa, a gente reclama, a gente faz várias coisas que não são boas. Isso é uma atitude ruim para um cristão fazer. Mas será que nós, às vezes não estamos sendo invejosos de ver uma pessoa com potencial, ele crescer, não crescer no sentido de ganhar fama, projeção humana, mas conseguir ter uma ação maior no reino de Deus? Será que nós não fazemos isso? Barnabé, além de não... Pessoal, eu estava lendo o texto errado aqui com vocês. Esse foi um texto que eu tinha lido... Perdão, faltou uma correção aqui. Era o 26, era o 25 e 26. Esse era da próxima aula, esse texto aqui, perdão, viu, pessoal? Que eu li o 29, 28, 29 e 30. É o 25 e 26. Eu vou ler outra vez, tá? E partiu Barnabé, não sei se vocês lembram que eu tinha falado que a igreja de Antioquia tinha crescido. E os apóstolos mandaram Barnabé, que era um homem cheio de espírito, para ser pastor da igreja. Em um momento, Barnabé percebeu que ele não ia dar conta sozinho do recado. Ele já tinha tido contato com Paulo lá em Jerusalém, intercedeu por ele, como a gente falou anteriormente. Mas aqui ele viu que, olha, a igreja está crescendo, eu preciso de mais pessoas aqui. Tanto que, no capítulo 13, eu queria ler esse aqui com vocês. Mais para frente, versículos 1 a 3. Isso que depois que Barnabé foi buscar Paulo, tá? Para ajudá-lo no ministério em
em Antioquia. 13, 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Profetas e mestres. E aqui ele começa. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes. Colasso é no sentido de ser contemporâneo de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Antes de ter esse início da primeira viagem missionária, no capítulo 11, Barnabé tinha percebido que ele precisava de ajuda. Via em Saulo, ou Paulo, um potencial enorme. O que ele fez? Versículos 20, vou ler 23 em diante, tá? Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, ele, Barnabé, chegado vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Ele estava lá trabalhando, discipulando, exortando, pregando e etc. Porque era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. A igreja continuava crescendo. E aí entra a atitude de Barnabé. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniu naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Veja, eu falei na aula passada que eu fui missionário, trabalhei como missionário para a igreja por aproximadamente 10 anos. E eu vi no meio missionário algumas coisas que são tristes, né? Algumas coisas muito felizes, mas eu vi algumas coisas tristes. E eu vi situações desses, entre aspas, invejosos, que viam em algumas pessoas o potencial de desempenho, de crescimento, de poder expandir o reino, e ao invés de ajudar, por inveja ou por, sei lá, qualquer outra coisa, com certeza um coração pecaminoso, ao invés de ajudar o irmão que é novo na fé a crescer, entender, e à medida que eu vou falando com vocês, vai aparecendo algumas imagens na minha mente, porque o missionário novo, ele tem potencial, ele tem uma energia grande, e às vezes ele está querendo desbravar, né? E por vezes vem um mais antigo, e ao invés de ajudá-lo a projetar esse missionário novo, que às vezes tem potencial, ele pega e tenta abafar, ou impedir, ou caluniar muitas vezes, né? Isso acontece no meio missionário? Acontece no meio missionário. Acontece no meio da igreja? Acontece, a gente vê isso. A gente vê isso acontecendo. É certo? Não, não é certo. É pecado? É pecado. A gente precisa dar nome de pecado a pecado. E a gente precisa rever as atitudes nossas, pessoais, cada um de nós, se não estamos nesse processo fazendo o mesmo que o mundo faz. Isso é o que o mundo faz. Vocês lembram que a gente estudou na aula passada que 3 eram os assuntos que Jesus tinha tratado entre a ressurreição e a ascensão? 3 principais assuntos em Atos, né? Era recebereis poder do Espírito, aguardem em Jerusalém, vocês vão receber o Espírito. Esse Espírito vai dar poder para vocês testemunhar do reino de Deus. E ele falou bastante sobre o reino de Deus. Eram 3 assuntos relevantes.
E é um reino diferente, porque ele não envolve o meu ego ser exaltado. Vocês lembram que o que João Batista falou? Importa que ele cresça e eu diminua. Vocês lembram disso? Vocês lembram que Jesus, por vezes, assentiu com os discípulos? Eles estavam discutindo quem é o maior. Eles estavam no caminho, quem que é o maior? Ele falou assim, olha, o maior é aquele que serve. É o que serve. Por sinal, viu uma mensagem de Reels que aparece na rede social. Até conversei com os anjos sobre esse assunto. Um jogador, eu não sei o nome dele, não guardei, de beisebol japonês. Ele tá, eu não sei se ele é nascido no Japão, é descendente de japonês, mas o fato é que ele tem uma cultura diferenciada em algumas coisas. E, pelo menos nessa atitude ele demonstra um caráter parecido com o caráter cristão. Ele é conhecido como um dos poucos jogadores que dominam, são considerados muito bons em arremessar a bola e em rebater a bola. Não sei quantos conhecem beisebol, mas o beisebol tem duas ações principais, pelo menos, né? O arremessador e o rebatedor. E o descendente japonês, ou japonês, eu não sei, é um cara que, apesar de ter toda essa projeção, ter as duas habilidades, é um cara que está sempre servindo a equipe, trazendo água para a equipe, ajudando a equipe. Um dia eu vi essa cena, tá? Ele estava como rebatedor e o arremessador do time oposto jogou com uma velocidade, eu não sei se era de 150 km por hora, alguma coisa assim. Aquela bola de beisebol, não sei quantos conhecem, é uma bola muito pesada, ela é maciça. Ele pegou, arremessou, aquele cara não ia errar tanto esse arremesso, e jogou para acertar as costas do cara. O cara estava assim, né? E a bola não veio nessa direção para cá, veio na direção das costas dele. Ele tentou até tirar, mas não teve jeito, pegou e aquilo dói demais. Isso no beisebol americano é a mesma coisa do que chamar para briga. O arremessador, quem fez isso, estava provocando, chamando a briga o outro time. Mais ou menos no futebol, como você chegar diante de uma bola perdida, o atacante driblou o zagueiro pega e dá aquela metida de um chute forte e derruba o cara de uma maneira assim, totalmente leviana. O que acontece quando você começa a brigar? No que ele recebeu a bordoada lá, ele fez assim e olhou para o banco de reservas. Os caras já estavam saindo para levantar para ir para a briga, e falou assim, segurou os caras. E olha que interessante, os caras não foram para a briga. Ouviram o japonês, o descendente japonês, ouviram a liderança dele, liderança de servo. Aqui, Barnabé tem essa liderança. Ele, com muita humildade, com muito temor, foi lá buscar Paulo, via potencial nele, via que ele podia crescer, ele foi crescendo. Tanto é que em Lucas, se eu não me engano, eu não lembro se até o 15, o 14 ou 15, era colocado, Lucas escrevendo, Barnabé e Paulo. 15 ou 14, eu não lembro agora. Mas depois, sempre colocava Paulo e Barnabé. É como se, entre aspas, todo o talento de Barnabé fosse ofuscado pelos talentos e dons que Paulo tinha. Se apraz a Deus projetar alguém para a glória dele, é porque Deus quis. Nós só somos servos. Nós não temos que ficar discutindo quem é o maior no reino dos céus. O que importa é que ele cresça e eu diminua, não é verdade? Esse é o espírito do servo. Eles trabalhavam juntos em harmonia, eles trabalhavam em prol do crescimento da igreja,
E em consequência, e como a igreja começou a crescer, primeira vez que os seguidores do caminho foram chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos. Era como se fosse um exemplo de Cristo. Eu sei que hoje o termo cristão está tão pejorativo, né? A gente viu um filme recentemente que ele projeta o cristão como se fosse um mercador da fé, um mercenário, alguém promíscuo e etc, né? Mas não era assim que eles viam os cristãos naquela época. E eles trabalhavam em serviço conjunto. E aí entrou aquele texto que eu li, né? Quando teve aquela fome que a Ágabo citou, aquela fome, a igreja de Antioquia tinha um certo recurso, levantou esse recurso e mandou quem? Barnabé e Paulo, porque eram homens de confiança. E eles trabalhavam bem juntos, né? Ninguém tinha ciúme um do outro, ninguém tinha inveja um do outro, né? E aí uma certa relação que a gente queria fazer com a primeira aula, ela tem a ver com isso que eu queria falar agora. Vocês lembram que a gente falava um pouquinho sobre panelas, sobre grupos fechadinhos? Barnabé tinha essa atitude? Não. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa ver. Que modelo que nós estamos querendo seguir? É um modelo de mundo ou um modelo que nós estamos vendo que é modelo bíblico? Modelo bíblico, né? Uma pergunta retórica. Eu quero ler isso aqui. Uma perspectiva bíblica de aplicações é a seguinte: a humildade e a colaboração no ministério, mesmo entre líderes talentosos, glorificam a Deus, mais do que o estrelismo individual. O discipulado e o ensino da palavra são centrais para o crescimento da igreja. Eu gosto de ver aqui, uma coisa interessante aqui na nossa igreja, nós temos um grupo de pastores. Vocês podem ver a diferença de ensino, como cada um deles prega de maneira diferente. Todos eles pregando a palavra. Mas vocês percebem a característica de cada um, com sua individualidade de cada um, a manifestação de Deus agindo na vida de cada um, usando cada um com seus dons, talentos. É muito bonito ver isso. E eu não vejo. Eu participei de uma certa forma algum tempo aqui na igreja. Eu nunca vi um deles criticar ou depreciar outro por características individuais, que não são pecados, né? Nunca vi. Isso é interessante. Só que não é a realidade em boa parte das nossas igrejas evangélicas. Chega o pastor novo, pronto, o pastor mais antigo vê o pastor novo como um concorrente. Não é verdade? Alguém já vivenciou, ouviu isso? Eu ouvi. Nós já vivenciamos isso. Não era a atitude de Barnabé. Tá bom? Conclusão e aplicação. Resumo. Nosso tempo aqui. Barnabé foi um catalisador. Alguém sabe o que é um catalisador? Ele foi uma enzima catalisadora. Uma vez eu vi isso aí. Quando você tem por exemplo, uma provitamina, que não é uma vitamina final, ela precisa ser convertida em vitamina, certo? Acelera o processo. Exatamente. O catalisador é uma outra substância química que acelera o processo, fazendo com que essa provitamina vire vitamina. Barnabé foi um catalisador para o apóstolo que mais escritos fez ao Novo Testamento, que mais escreveu em palavras, em parágrafos, foi Lucas, mas o apóstolo que mais escreveu foi Paulo, tá?
A soma de Lucas e Atos dá o maior volume de alguém, o maior volume que um indivíduo escreveu no Novo Testamento, tá? E Lucas está descrevendo a história de Barnabé e Paulo aqui, né? Mas Paulo foi o que mais escreveu, realizando um ministério vital de expansão no meio dos gentios, e esses gentios se converteram, se tornaram igrejas missionárias que foram pregando o Evangelho. Tem um parênteses que eu quero fazer aqui, e aqui, por vezes, a gente tem que olhar Paulo não só como um servo do Senhor, mas como um servo do Senhor mendigo também, tá? Paulo, ele teve, a próxima aula a gente vai ver sobre isso. Que Barnabé investiu mais em João Marcos do que Paulo estava disposto a investir. Tá bom? São características individuais, que Deus usa as características individuais também. Mas ele falou que ele foi perseguidor da igreja. Ele falou que ele lutava com esse corpo mortal, né? Carcaça velha, que anda conosco até sermos redimidos, né? Ele falou sobre, em 1 Coríntios 13, nunca atingi, eu não vejo a hora de chegar a ver face a face. Hoje eu vejo por um espelho, ainda um pouquinho opaco, mas eu quero ver face a face. Não que eu tenha atingido a maturidade, mas rumo para ela. Então, a gente precisa olhar Barnabé e Paulo como pessoas que não são sem defeitos. Podemos até classificá-los como, entre aspas, super-heróis da fé. Eu até classificaria, eu prefiro eles do que Homem-Aranha, prefiro eles do que o Super-Homem, ou Batman, ou seja qual for ele. Bom, aqui tem um que gosta do Batman. Estou fazendo um apelo para aquele mude de super-herói. Algumas aplicações, aplicação prática. O contexto do nosso mundo facilita agregarmos outros ao nosso meio? Não. Essa resposta é não, né? Facilita? Não. O Thales comentou isso na aula passada. É que, por vezes, nós temos uma igreja meio fechadinha. Olha, entrou novo, gente. Estou falando nossa igreja aqui. Cultura campineira não é assim. Um dia o Wagner Fonseca tinha falado isso comigo. Ele é campineiro também. A cultura campineira era fechada. Então não podemos deixar a cultura dominar. Nós temos um outro reino que tem outra proposta. Então precisamos se acolher, receber as pessoas que são o nosso meio. Temos dificuldade em que outros cresçam mais que nós, cresçam entre aspas, né? Se projetem diante da comunidade. Estamos dispostos a abrir mão de holofotes para que outros ministérios floresçam? Não, eu luto pelo meu ministério aqui. Tem um ministério X, Y, Z que está crescendo, eu luto pelo meu aqui. Então existem Saulos em nossa igreja hoje, certamente existem, que às vezes estão passando despercebidos. Tem pediram para eu participar de uma coinonia do Sandro, que tem uma família de bolivianos. Eu fiquei impressionado com a conversão daquela família. Fiquei impressionado. E o Gessé, ele é um cara assim que eu olho para ele, eu vejo como se fosse um Saulo, potencial enorme. Nós precisamos investir em pessoas assim, né? Precisamos investir. O boliviano? Boliviano. Então, chegando à nossa igreja, né? Chegando à nossa igreja. Existem salvos em nossa igreja hoje, pessoas novas, ou de passado difícil, que precisam de um Barnabé para interceder por elas e integrá-las. Né? A história mesmo do Thales, estava aqui semana passada. Se alguém quiser ouvir uma história interessante de conversão de vida, de mudança de vida, pergunte para ele, para
para a Aline. É fantástico, eles participaram da nossa coinonia no ano passado. Uma história de vida interessantíssima, de como Deus os livrou das trevas para a luz e como eles estão tentando ter uma vida de integridade cristã, né? Então, sustentando, né? Porque não só os irmãos, os membros da comunidade que eles frequentavam, bem como a família deles se afastaram por eles terem se convertido ao cristianismo. eles frequentavam um grupo dito cristão, mas que não era, né, bem cristão, né? E foram perseguidos, inclusive, né, de certa forma. O desafio que a gente tem é estar aberto para identificar pessoas na nossa comunidade e a gente ser Barnabé para elas. A gente ser Barnabé para elas, né? Eu queria apresentar a musiquinha para vocês de Barnabé. Posso? Se alguém quiser, tá aqui nesse link do YouTube. É uma música que é um grupo que o Guilherme liderou, tem 2000, se não me engano, deve ter uns 25, 26 anos essa música. É uma música no estilo moda de viola, tá? E eu vou tentar passar para vocês aqui. Tudo bem? Podem ouvir? Não fica bem a gente passar bem outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer. Ixi. Peraí. Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha. Peraí, posso voltar um pouquinho? Quer dizer, musiquinha? Não fica bem a gente passar bem outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e amigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus.
consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Bonita, né? E o que é interessante é que a gente vê a manifestação da ação de Deus na vida de uma pessoa que creu em Deus, deixou-se ser cheio do Espírito, foi transformado pelo Senhor, porque ele não era bom à toa, era bom porque Deus operou na vida dele, generoso, um homem de fé, um homem que dava esperança, que trazia união, congregação ao invés de divisão, né? Então, essa música não é louvor a Barnabé, ninguém está beatificando ou santificando Barnabé, mas está mostrando que Barnabé é um homem com falhas. Nós vamos ver depois, na última aula, algumas falhas dele, né? Que ele veio numa crescente de ação, de operação como instrumento de Deus para o crescimento da igreja. E nós estamos aqui fruto também, em partes da ação desse homem, né? Então não envolve beatificação, não envolve a gente adorá-lo, idolatrá-lo, nada disso. Nós temos tantos outros super-heróis ruins, influências, né, que falam tantas coisas sem sentido. Por que não aprendemos com um personagem como ele, né? Alguém tem alguma colocação? Tudo bem? Vamos orar? Te agradecemos, Deus, pelo tempo que tivemos e refletimos sobre a vida do Barnabé. Peço que o Senhor, a começar de nós aqui, transforme as nossas vidas e a vida das pessoas que estão ao nosso redor, através de sermos Barnabés para elas. Que o Senhor nos ajude nisso. É nossa oração em nome de Jesus. Amém.